Olá, alunos! Hoje nós vamos, na nossa aula 7 de Administração e Segurança de Redes, falar sobre normas de segurança, né? Entender um pouquinho sobre o arcabouço de normas dentro da gestão de segurança da informação nas nossas empresas e nossas corporações. A primeira coisa para começar, nós temos que tecer alguns conceitos e entender esses conceitos. O primeiro deles é sobre política de informação. Nós já falamos antes sobre política de informação e na aula passada nós já estabelecemos os conceitos, mas vamos relembrá-los. A política de informação ela é a norma máxima dentro da empresa que estabelece o que se pode e o que não se pode fazer dentro com as informações da empresa. Ou seja, ela estabelece o que é permitido e o que não é permitido. Estabelece inclusive punições. Lembrando que ela não estabelece a forma como isso vai ser feito. Ou seja, eu posso estabelecer que uma coisa não vai ser feita, mas não preciso falar como é que eu vou impedir que isso seja feito, tá? Isso aí se trata de um mecanismo para que você possa implementar a sua política. Então, uma política é uma coisa, mecanismo é outra. A política, ela é a norma, ela simplesmente dita o que é permitido, tá? Normalmente ela vem de cima para baixo, ou seja, ela tem que estar com a anuência da direção da empresa e de todos os gestores, porque senão ela não se torna efetiva. Então, ou seja, se ela não tiver a concordância de todos que compõem a cúpula da empresa, você não vai conseguir fazer uma implementação porque ela não vai ser aceita. Já a regulamentação, ela é o conjunto de normas referentes à segurança da informação dentro da empresa, que são feitas para que você possa cumprir a legislação, cumprir a lei, né? Então, normalmente você está sujeito a algumas normatizações, algumas normas aí, governamentais, ou então mesmo em ação civil, em caráter civil, criminal, que você tem que estabelecer normas dentro da empresa para que você não viole a lei, né, nesses aspectos. E a baseline, que é o nosso nível mínimo de proteção. Para estabelecer esse nível mínimo de proteção, normalmente a gente tem caminhos que tem que ser seguidos, né? Um conjunto de caminhos. E esse conjunto de caminhos, ele é dado normalmente por algumas normas, tá? Então, que orientam o que deve ser feito. Então, um exemplo que nós podemos dar aí é a ISO 17799, que evoluiu depois, nós vamos ver para uma outra norma, que foi a 27002. Essa norma, na verdade, ela te estabelece quais são os caminhos que você tem que seguir. Ela é um conjunto de boas práticas dentro da segurança da informação. Então, na verdade, a nossa norma, basicamente a ISO 17799, que nós vamos ver hoje primeiro, ela é um caminho a ser seguido, ela é uma boas práticas, um conjunto de boas práticas, ok? Já procedimentos são pequenas instruções operacionais dentro de cada etapa dos nossos sistemas de informação. É interessante a gente definir também para que as normas servem, né? Ela me dá uma medida para a realização de uma atividade, para mim saber se eu estou bem ou se eu não estou bem, se eu estou seguindo um padrão internacional, se eu estou obedecendo o que se considera uma boa política ou se não, tá? Uma norma, então, ela define as regras e os instrumentos de controle para assegurar a conformidade. Então, estar conforme com uma norma é obedecer padrões, é estar fazendo o que os outros fazem e que é considerado uma boa política, tá bom? Quando a gente não tem norma, ou seja, quando você tem ausência de normas, normalmente o seu produto ou o seu processo, ele não é bem aceito. Você tem dificuldade em se colocar no mercado com esse seu produto ou com o seu sistema, porque você não obedece normas, as pessoas não sabem como você está trabalhando, você não tem como garantir para outros que o seu produto ele é um produto que é seguro. Bom, então, conforme é definido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a famosa ABNT, os objetivos da normalização são comunicação, proporciona meio mais eficazes na troca de informações entre o fabricante e os clientes, melhorando a confiabilidade, é o que eu acabei de falar, né? Quando você fala que, quando você prova, não falar, né? Quando você prova que você possui uma certificação dentro de uma norma, você está falando para todos que você segue um procedimento padrão, então as pessoas já entendem o que está acontecendo. É claro que também você vai melhorar a segurança, porque se você segue um caminho, a sua segurança ela tem que ser melhorada, porque senão não existe motivo de seguir uma norma. O consumidor ele se sente mais seguro ao comprar um produto que ele sabe que está certificado segundo uma norma. Então, vamos dar um exemplo assim, dentro
de outras normas. Por exemplo, a ISO 14000 é uma norma que ela visa proteger o meio ambiente, né? Então não são normas ambientais. Então quando você compra um produto e você sabe que a empresa ela é certificada nessa norma, você sabe que ela segue as normas de proteção ambientais. Isso te dá uma maior segurança, principalmente se você for preocupado com isso. No nosso caso, se a empresa ela segue uma norma de segurança, você sabe que as suas informações estão mais seguras, né? E quando isso acontece, o seu produto é melhor aceito, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Isso significa que você elimina barreiras técnicas e comerciais, né? Porque as normas entre diferentes regiões, diferentes países podem variar. Normas regionais, normas locais. Isso pode criar conflitos. Seu produto pode ser aceito em determinado local e pode não ser aceito em outro. E aqui no nosso caso, quando você segue uma norma internacional, principalmente as normas ISO, você está pronto para trabalhar lá fora, para oferecer o seu produto no mercado externo. Desenvolvimento de padrões. Por que o desenvolvimento de padrões e normas de segurança são importantes? Justamente para que a gente consiga estabelecer um padrão que seja universal, ou seja, todos seguem os melhores padrões. Isso garante a qualidade de produto e qualidade de processo, tá? E aí, à medida em que essas normas elas vão sendo melhoradas e implementadas, você diminui as vulnerabilidades dos seus sistemas de informação e isso faz com que o seu produto se torne cada vez melhor. Por isso que é importante seguir normas, é importante que essas normas existam, sejam implementadas e principalmente que elas sejam melhoradas. Vamos falar agora um pouquinho a respeito da história, sobre o surgimento das normas. Acho que a primeira documentação que se tem sobre segurança de informação foi em outubro de 1967, quando o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, um órgão do governo dos Estados Unidos da América, criou um documento chamado Security Control for Computer Systems, que marcou o passo inicial para a criação de um conjunto de regras. O DoD ele teve grande participação na elaboração dessas regras, elas foram publicadas em 67 e foram o primeiro passo. O segundo grande passo se deu em 1978, quando o Orange Book, também conhecido como Trust Computer Evaluation Criteria, foi desenvolvido também no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, trazia critérios de avaliação de sistemas computacionais, tá? A versão final desse documento só foi impressa em 1985, mas ele é o primeiro documento realmente referente à ação. Nós temos aqui uma foto dessa publicação, tá, ali em dezembro de 85, e ele é chamado de Orange Book por razões óbvias, né? Ele tinha a capa laranja, então ele é considerado como marca inicial na busca de medidas que permitam que você tenha um ambiente seguro, tá? E ele especifica o que pode ser implementado e fornecido por um software, e para que ele possa ser classificado como software seguro, e um dos níveis de segurança que ele estipula. Mas como surgiram as normas e a partir de onde que elas vêm, quem define o que é norma e o que não é norma? Basicamente, normas e padrões internacionais, elas são ditadas pelo International Organization for Standardization, que é o famoso ISO, que é um instituto que tem sede em Genebra, na Suíça, e ele é de caráter internacional. No caso das normas que tangem os sistemas de informações e segurança da informação, o Conselho Elétrico Internacional, ele participa, é o chamado IEC. Então as normas elas são do ISO e do IEC, e essas duas instituições trabalham em conjunto para elaborar essas normas. Na verdade, então, a primeira norma que o ISO aceitou como norma de segurança da informação foi a norma 17799. Ok? E ela é do ano 2000, ela foi publicada no ano 2000. Acontece que ela não saiu do nada, tá? Ela vem de duas outras normas britânicas, inglesas, que foram definidas anteriormente a elas. No Brasil, essas normas são traduzidas pela NBR, e aqui elas são conhecidas como NBR ISO IEC 17799. Ok, então vamos ver a partir de quais normas essa primeira padronização apareceu. A norma ISO 17799, ela é um conjunto de recomendações para a gestão de segurança de informação, e ela providencia uma base para desenvolvimento de segurança organizacional e de práticas de gestão de segurança, tá? No Brasil, ela é traduzida pela NBR. A NBR, na verdade, ela traduz essas normas e a norma aceita. Historicamente, essa norma não surgiu do nada.
ela deriva de duas normas britânicas, tá? Que é a BS, British Standard 77991 e a British Standard 77992. A British Standard 77991 ela foi publicada em 1995 e a British Standard 77992 foi publicada em 1998. A primeira, a BS 77991, ela foi submetida à ISO e foi aprovada com algumas correções. E a partir desse momento ela passou a ser conhecida como ISO 17799, mais completo, né? ISO IEC 17799-2000, porque ela é do ano de 2000. A BS 77992, ela não foi submetida a princípio no ano 2000, só a 1. E ela foi acolhida com esse nome, ISO 17799 a princípio, ok? Bom, quais os objetivos, né? Ela tem diversas partes. Os primeiros termos, o objetivo da norma, termos e definições, são bem genéricos, né? Para que serve a norma? E os termos e definições, como se fosse um glossário, um dicionário de termos que vão ser utilizados durante a descrição da norma. A partir do item 3, nós temos aí a definição de 10 itens. Política de segurança, segurança organizacional, classificação e controle dos ativos de informações, segurança de pessoas, seguranças físicas e do ambiente, gerenciamento de operações e comunicações, controle de acesso, desenvolvimento de sistemas, gestão de continuidade de negócios e conformidade. Tudo isso te dá todo um conjunto de normas, e depois mais detalhamentos, controles e procedimentos que tem que ser adotado para que você tenha boas práticas de segurança dentro da sua empresa. Olha, pessoal, o mais importante que a gente tem aqui é o seguinte: ela define todo um escopo de um projeto de segurança para a gente, está tudo pronto. Então, na verdade, uma norma de informação ela é um caminho a ser seguido, é um caminho das pedras que vem pronto e já proposto e estudado por especialistas. Então, não se justifica que quando você vai fazer um sistema, uma segurança de informação, trabalhar em segurança de informação dentro da sua corporação, da sua empresa, você partir do nada, querer definir tudo a partir do zero. Não é plausível, né, que você faça isso. Você tem que sair a partir de um ponto que te dê segurança. E esse ponto é a norma. Então, ela, por mais complexa que seja, ela já trata de todos os pontos que são realmente importantes para a segurança da informação e já foram pensados. Então, trata-se de um caminho. Quando nós colocamos esses 10 itens de forma organizada, nós conseguimos entender que ela se organiza na forma dessa pirâmide aí, ó, que vem lá da ponta, onde a gente tem os aspectos táticos, os aspectos que são onde se define realmente a política de segurança. Então, olha lá como a política de segurança ela é a base do seu sistema de segurança. Então, a partir dela é que nós vamos desenvolver tudo, e ela é uma decisão tática da empresa. Todos esses itens aqui que estão em laranja, eles fazem parte da segurança organizacional. Os itens em azul, de segurança lógica, né? Controle de acesso a sistemas, desenvolvimento e manutenção de sistemas, gerenciamento de comunicações e operações. A parte verde, de segurança física. O que é segurança física? Segurança física é quem pode e quem não pode entrar em determinado local, quem pode e quem não pode ter acesso aos equipamentos fisicamente. Né? E aqui nós temos a parte de conformidade, que está aqui bem no meio, ó, separando o nível estratégico do nível operacional, que são como as nossas normas, as nossas, principalmente na parte tática, estratégico e os nossos controles, eles se adequam às leis locais. Nós não podemos infringir a lei para elaborar uma norma de segurança. Tem que elaborar uma norma de segurança obedecendo às leis civis, criminais, inclusive trabalhistas. Então, por isso que existe essa parte como conformidade. Do nível tático, nós descemos para o nível estratégico, onde a gente começa a planejar como é que, de forma estratégica, vão ser implementados os controles. E aqui embaixo, nós vamos estabelecer realmente os controles que tem que ser feito para que as políticas elas possam ser, que a política de segurança que está lá em cima, ela possa ser definida. Então, olha como interessante, como isso aqui se organiza, e é dessa forma mesmo, a gente começa sempre do alto, definindo política de segurança, depois analisando os aspectos organizativos para a segurança, como ela vai ser organizada, classificar os controles, né, quais são os mais e quais são os menos importantes, e definindo os controles de acesso. Depois vemos como isso se adapta à nossa legislação e partimos para a parte operacional aqui, que é onde a gente vai definir realmente os controles que tem que ser feito. Então, a BS 77991 ou a ISO 17799, ela é muito legal, porque ela te dá um caminho interessante a ser seguido e a forma como isso tem que ser feito.
Então, como eu já disse, no ano 2000, o padrão britânico passa a ser identificado como ISO 17799. Durante o período de 2004, a norma passa por uma revisão. Em 2005, a gente tem uma versão revisada dela e publicada. Ou seja, ela é publicada primeiramente em 2000, depois ela é revisada em 2005. É interessante ressaltar que em 2005, a British Standard 77992 também ela é submetida, ou seja, durante essa revisão, a parte 2 da norma britânica é submetida e ela é aceita. Ela é aceita como ISO 17799, dentro da ISO 17799, e passa a compor uma nova norma que é chamada de 27001. Tá? Então, olha só que interessante, em 2005, a parte 2 da norma britânica se torna 27001, e em 2007, a 17799 ela passa a ser a 27002, ou seja, hoje nós não usamos mais a 17799, nós usamos a 27000, parte 1 e parte 2. A parte 1 é a segunda parte da norma britânica e a parte 2 é a primeira parte da norma britânica. E houve uma posterior revisão em 2013. Então isso aqui é o que eu já falei, né? Em 2007, a BS 7792 é adotada pela ISO e passa a ser a 27000, ok? E em 2007, o padrão 17799 recebe a numeração para 27002. É importante a gente saber isso aí. 002. Então aqui, pessoal, temos uma timeline. Em 67, o primeiro lançamento do Departamento de Defesa, o Security Control for Computer System. Em 78, o Orange Book. Em 85, sua publicação. Em 95, a publicação da BS 77991. Em 98, a publicação da BS 77992. Em 2000, a BS 77991 ela é aceita com o nome de ISO 17799 pelo ISO. Em 2005, a BS 77992 se torna a 27001. Em 2007, a norma 17799 passa para fazer parte do conjunto como 27002. Em 2003, existe uma revisão das duas normas ISO aí. Bom, então a ISO 27000 ela é uma norma de segurança de informação que tenta abranger todos os aspectos para empresas e para pessoas. Ela se divide em várias partes, né, em várias seções. Então vamos dar uma repassada aqui rápida em algumas, não que vocês tenham que saber isso aqui de cor, tá? Mas para que você como aluno tenha ideia do que são essas divisões. A primeira parte dela fala apenas em linhas gerais e vocabulários. Então uma definição do que é a norma e quais são o vocabulário, um dicionário de dados, um dicionário de termos que vai ser utilizado. A 27001, ela me fala sobre os requisitos que nós temos que ter dessa norma para a implementação dentro de empresas. Lembrando que uma empresa só consegue se certificar apenas a 27001, tá? Ela não consegue se certificar na 27002. Então, quando eu parto para a certificação, eu tenho que partir primeiro para a 27001 dentro de uma empresa. É claro que depois as outras abaixo também podem ser adotadas por elas. Mas, por exemplo, uma empresa não pode certificar na 27002. A 27002 é uma certificação para o profissional. E um profissional, a pessoa que entenda e que tenha conhecimento de boas práticas para controle de segurança de informação. Tá? A 27003 é um guia de implementação. A 2704 estabelece quais são as ferramentas de medição que têm que ser usadas para os sistemas de informação. A 05 fala da gestão de riscos, né, gerenciamento de riscos e controle de riscos e assuntos. A 06 ela é requisitos para empresas de auditoria que querem fazer a certificação, né, requisitos para as empresas de auditoria e certificação, para as que prestam auditoria, não para as que estão sendo auditadas. A 27007 é diretrizes para a realização de auditorias. A 08, diretrizes para os auditores, né? Então, tenho a diretriz para a certificação, para a auditoria e para os auditores. A 10 é para comunicação entre setores, quando eu tenho setores que monitorar a comunicação entre setores de uma mesma empresa. A 11 para serviços de telecomunicação. A 12 é a implementação integrada da 27001 de segurança e a 20000 que é de controle de qualidade para a empresa. A 14 sobre governança, a 15 para serviços financeiros e a 16 para empresas de economia. Então, quer dizer, eu tenho aí 27000, pessoal, ela está
ela está aqui, ó, código de práticas, né? Então tá aí. Então a 27002 em todos aqueles 10 aspectos que a gente já falou, que são as boas práticas que têm que ser implementadas. Bom, como é que é a estrutura de uma norma? Então imagina uma norma, como é que ela começa? Vamos partir aqui do exemplo da política de segurança de informação. Você define a seção, depois você traça os objetivos daquela seção, o que eu quero, né? Prover uma orientação de apoio da direção para a segurança, estabelece os controles, ou seja, como é que eu vou fazer para alcançar os objetivos. Então eu defino os objetivos, depois eu falo aqui como é que eu quero. E por último, eu critico a própria norma e depois, por exemplo, convém que a política seja analisada criticamente em intervalos. Então você vai definir aqui, por exemplo, os intervalos em que você vai fazer a revisão dessa norma. Ela tem que ser revista pelo menos a cada 2 anos, cada uma das sessões. Então, aí revisando, essa aqui é a 27002, né? Então, quais são os 10 aspectos que tem que ser analisados? E aqui alguns subitens. Então, eu coloquei aqui só para a gente ter uma ideia de como é que isso vai se abrindo, né, pessoal? Então, quando você vai falar, por exemplo, de organização de segurança da informação, você tem que falar aqui da infraestrutura e das partes externas. A gente analisar. Por exemplo, quando eu vou falar de segurança de recursos humanos, eu tenho que falar aqui, eu tenho que fazer em termos de segurança antes da contratação, durante a contratação, encerramento ou mudança da contratação. Quando eu vou falar de segurança física, o que é a área segura? Quais são os segmentos? Quando eu vou falar de gestão de operações, olha só, eu tenho aqui mais 10 subitens que eu tenho que pensar. Ou seja, é um grande manual com aquilo que eu realmente tenho que implementar, aquilo que eu realmente tenho que fazer e que me dá todos os aspectos que já foram pensados em segurança de informação para aquela operação de tecnologia da informação. Então, nós não temos que ficar inventando, nós temos que seguir o que já existe e partir de um bom modelo. E o bom modelo é a norma que a gente tem, tá bom? Aqui mais uma categoria com as suas subcategorias, né? Só para a gente observar bastante. Ó, de novo, né? Por exemplo, na parte de aquisição, desenvolvimento e manutenção de TIs, a gente tem 6 subitens. E aqui, novamente, a gente vê que se abre mais e mais e mais. Ou seja, uma norma ela é um bom caminho a ser seguido. Um caminho que já foi testado, um caminho que é proposto por pessoas e por entidades que são respeitadas e criteriosas naquilo que fazem e que conseguem me trazer todos os aspectos que eu tenho que pensar quando eu vou implementar uma segurança de informação. Então não adianta eu se partir do nada, do zero. É muita prepotência se pensar que você conseguiria sozinho ou com um time pequeno de pessoas implementar uma regra melhor do que essa que está aqui e que já vem sendo testada aí desde a década de 70. Então o que nós temos na norma é o condensado de décadas e décadas de experiência na área de segurança e sistemas de informação. Então nós não podemos nunca pensar em abandonar uma norma e partir para o controle próprio. A norma ela é um guia, ela é prático, ela é um guia teórico e prático, ela é um caminho das pedras, ela é uma trilha segura para que você consiga estabelecer o controle de segurança de informação dentro da sua instituição, dentro da sua corporação. Pessoal, por hoje é só e vamos depois repassar esses itens aí com mais calma e vamos partir para os exercícios, ok? Um abraço.